A paz, amados, tudo bem? Deus abençoe a todos. E vamos trazer mais uma palavra para os irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar, essa palavra aqui, Perdão, deixa eu ver aqui. Aqui, isso aí, gente, Que diz assim a palavra do Senhor. E clamando disse a Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa palavra, irmãos, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 24. Você pode estar conferindo aí. Irmãos, eu gostaria de compartilhar brevemente uma visão dessa passagem. Nessa passagem aqui, Jesus ele conta de um homem que era rico, um homem que era rico naquela época. E ele conta nessa parábola que esse homem tinha um outro homem que ficava na porta. Eu estou tentando falar bem tranquilo para você entender. E esse homem ficava na porta desse homem rico. E esse homem que ficava na porta, ele era um homem a qual não tinha condições. Ele morava na rua, ele não tinha condições, ele era enfermo. Era um homem ali sofrido, sabe? Uma pessoa que não tinha condições alguma ali naquela época. Porém, tem um detalhe interessante, irmãos, que diz a palavra que esse homem ele ficava na porta desse homem rico. Veja bem. Então esse homem chamado Lázaro, que era humilde, pobre, uma pessoa ali que passava dificuldade, enferma, um senhor, ficava na porta desse homem rico. E toda vez que esse homem rico sobrava alimento, sobrava comida, vamos entender o seguinte, que esse homem rico, ele não fazia questão, sabe, de dar atenção. Ele nem sequer reparava Lázaro lá na terra. Só que chega um dia a qual esse homem rico, ele morre. E esse homem rico levava a vida do jeito que ele queria, ele curtia, fazia tudo o que ele queria. Ele não tinha controle, ele não tinha amor no coração, ele não pensava no próximo, sequer reparava Lázaro caído ali na porta dele. Era um homem totalmente assim que vivia conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos. Vamos entender um pouquinho aqui. E Lázaro, um homem sofrido, porém um homem que acreditava, temente a Deus. Independente da situação que ele vivia, ele acreditava que existia um Deus e que esse Deus podia salvar ele e que aquilo não duraria a vida eterna, aquilo não duraria para sempre, que chegaria um dia, que ele seria recolhido e nesse recolhimento dele ele sabia que aquela dor, aquele sofrimento iria acabar. Irmãos, deixa eu te falar, os dois morreram. E um certo tempo nessa morte aí, aconteceu a morte dos dois. Amém? E aí quando aconteceu a morte, diz a palavra que Lázaro foi levado para um local. Não vou ficar entrando em detalhes sobre esse local aqui, eu quero te explicar sobre essa passagem, eu quero te explicar sobre esse versículo que Jesus deixou para nós. Lázaro foi levado para um local e o homem rico foi levado, infelizmente, a alma dele foi para o inferno. A alma dele foi para a chama, foi para o tormento eterno. E mais ou menos aqui nessa parábola, Jesus já começa a descrever como será o inferno. E aí ele vai dizer que nessa passagem aqui, ele vai dizer que Lázaro está num lugar tranquilo. Lázaro é quem? Aquele homem que sofria na terra, aquele homem que passava muita dificuldade, que sofria muito na terra. Ele foi levado, a alma dele, para um lugar por ele crer no Senhor, por ele confiar e acreditar e viver independente não das suas próprias vontades, mas crendo que aquilo seria passageiro e que existiria um lugar eterno. Ele foi levado para um lugar onde ele estava tranquilo, em paz. Tinha paz nesse lugar, ele estava em paz. E Lázaro, que era o homem rico que vivia do jeito que ele queria, quando ele morre, ele é levado para um lugar onde tem um tormento eterno. E aí nesse tormento eterno, duas características me chamam a atenção. A primeira característica que me chama a atenção é que era um lugar muito quente. Veja bem, olha só, é muito interessante. Era um lugar muito quente. Por quê? Porque ele vai falar assim,
Olha só, porque estou atormentado nesta chama. Então era um lugar onde constantemente tinha fogo nesse lugar. Interessante que a gente vê vários desenhos, várias coisas representando o inferno. Só que vamos entender, Jesus já fala, já começa mostrando como é esse lugar de tormento, como é esse lugar aonde o homem que vive de qualquer jeito, aonde o homem vive, sabe, sem amor no coração, sem crer num Deus Salvador, esse homem, como é que essa alma vai viver eternamente? Como é que ela vai viver após a morte? E aí, nesse local, é um local onde tem chama, tem fogo. Então, primeira coisa que nós vamos ter uma certeza, porque está escrito na palavra, é que esse lugar é um lugar onde constantemente a pessoa que está lá sente como se estivesse queimando o corpo dela. Ela sente como se estivesse o tempo todo ali queimando o corpo. E aí vamos agora entender uma coisa. Aqui na Terra já dói muito, né? A sensação, pega um fogo e bota assim na mão e logo você começa a sentir uma dor, um incômodo muito grande. Imagine o corpo todo pegando fogo. Só uma pessoa que passou por isso consegue saber essa sensação. Agora você talvez já queimou alguma ponta do dedo, já é uma sensação ruim, né? Uma sensação de queimadura é ruim. Agora imagine essa sensação eterna, como se a gente aqui consegue ir lá e tirar a mão, consegue ir lá e sair do fogo. E imagine uma sensação que você não tem como resolver, essa sensação de sentindo queimando o tempo todo ali o seu corpo. Essa era a sensação que aquele homem rico estava sentindo. E outra coisa interessante é que ele tinha sede, então ele tinha constantemente sede. Imagine quando você quer tomar um pouco d'água e não tem água. Não sei se você já viveu isso, né? Mas às vezes até viveu não por falta de água, mas às vezes porque você ficou com vergonha de pedir água para alguém, estava em um local e na rua, e não, às vezes sem dinheiro para comprar água. Mas pensa uma sensação onde você tem muita sede, e aí você, quando tem aquela sede, você não corre, bebe água e é refrescante, é bom. Então, agora imagine esse Lázaro, ele sentia essa sede, mas porém não tinha essa água para ele tomar. Eita, meu Deus! E Lázaro estava vivendo naquele tormento ali, irmãos, na eternidade. Tudo que ele tinha de curtir, ele curtiu na terra. Mas na eternidade dele, após a morte dele, ele estava vivendo isso, irmãos. Aí diz a palavra que ele chega e fala assim, olha, Abraão é um profeta do Senhor, um homem de Deus, a qual, pela passagem aqui, Abraão estava ali conversando, tendo uma conversa com esse homem rico, e no meio deles estava ali Lázaro. Aí diz a palavra que esse homem, ele olha para Abraão e fala, pai Abraão, que é um pai da fé, ele fala assim, olha só, por favor, pede que esse homem chamado Lázaro aí, ele molhe a ponta do dedo dele, ele sente tanta sede, que ele fala, pede para molhar a ponta do dedo sequer. Então significa que ele estava vendo lá onde Lázaro estava uma fartura de água, que Lázaro não sentia sede, que lá ele estava para perceber que nesse lugar não havia sede. Aí ele fala, pede para que molhe a ponta do dedo e sequer deixa cair uma gota de água na minha boca. Ah, meu irmão, quando tá tudo bem, a gente é tão assim bom, né, viver curtindo e viver assim, sabe, do jeito que a gente quer, fazendo as coisas que a gente quer e aí se entregando mesmo aos desejos, às vontades, os prazeres. É tão bom quando tá tudo bem, quando você tá cheio do dinheiro e aí você vai com ousadia mesmo e se acha e faz tudo do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Ah, mas é muito bom. Mas quando vem um momento de dificuldade, quando vem o aperto, não tem esse que não fala, ai meu Deus, aqui na terra. Agora aqui diz a passagem que esse homem estava no inferno, no tormento eterno. E aí ele, humildemente, aí ele agora já se torna humilde. Ele agora repara, outra coisa interessante, ele repara Lázaro agora. Ele agora olha e fala, realmente, agora eu tô vendo aí um Lázaro aí, eu tô vendo agora um Lázaro. Porque ele estava numa situação de necessidade, de precisão. Aí ele vai olhar Abraão e vai dizer assim, pena, eu não consigo fazer isso. Não é de maldade não, irmãos, é porque não conseguia. Porque existe um abismo entre nós. E não tem como eu passar algo para aí, nem você passar algo para aqui.
Esse abismo ele foi criado porque Satanás traiu o Senhor no céu. Satanás quis ser Deus. E aí foi necessário Deus criar o abismo e enviar todos aqueles anjos, todos aqueles demônios para lá, para esse lugar, para que não viesse mais a ter acesso ao céu como eles tinham. Aí para ter acesso eles teriam que pedir a Deus para poder ter acesso, para chegar e ter acesso ao céu, porque a Bíblia diz lá em Jó que ele foi até Deus para poder falar de Jó. Mas aí ele não tem mais o livre acesso. Quem quiser dizer que tem, tudo bem, é uma opinião sua e minha, mas ele não tem mais livre acesso. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero que você entenda, é esse o objetivo dessa passagem. Irmãos, lá na frente, no livro de João, preste atenção. Lá no livro de João, eu quero ler para vocês. João capítulo 4, versículo 14 diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aqui, irmãos, é Jesus dizendo para uma pessoa, ele explicando para uma pessoa, que aquele que tomar da água que Jesus lhe der, ele nunca mais terá sede. Então, deixa eu te explicar o que Jesus estava já querendo dizer aqui. Quando você decide receber a água que Jesus tem para você, quando você decide passar por cima do orgulho, lembra que eu falei que às vezes você tem sede até na rua porque fica com vergonha de pedir água para alguém, ou porque falar, vou pedir água para alguém, né? Aí às vezes ou a vergonha ou o orgulho. Quantos de nós às vezes tem vergonha de entregar a vida para o Senhor e dizer, eu vou ter que agora viver diferente, eu vou ser diferente, fica mais preocupado de como vai viver do que o que Deus tem para entregar para ele. E outros, quantos não querem entregar, quantos não querem receber a água da vida eterna? Por quê? Porque está com orgulho de ir lá e pedir, Jesus, me dê dessa água para beber. Ei, deixa eu te dar uma notícia aqui. A boa notícia é que Deus ele enviou o Filho dele para que viesse com a água e desse a mim e a você essa água, para que a gente não viesse um dia a parar nesse tormento aonde teríamos sede eternamente. Deus ele teve tanto amor por nós que ele entregou o Filho dele para trazer essa água que é chamada salvação, para que quando nós decidíssemos, aleluia, glória a Deus, humildemente pedir a ele, falar, Jesus, me dá dessa água, eu quero beber dessa água, aí essa água irá fazer dentro de você uma fonte, irá transformar você em uma fonte de vida, que você não irá parar nesse lugar de tormento e de sede eterna. Essa é a notícia boa para mim e para você, meus irmãos. Homem nenhum tem água para te dar. Dinheiro nenhum tem essa água que vai te dar alegria eternamente. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele tem essa água. A água da vida eterna. A água que vai fazer de você surgir uma fonte eterna. Deixa eu te falar, sabe qual é o interessante? É que não é um passe de mágica que você vai tomar água e de repente vai mudar tudo. Não, só humildemente peça a Jesus para te dar dessa água, que vai começar a brotar dentro de você desejos diferentes, desejos, vontade de fazer coisa diferente, vontade de adorar o Senhor, vontade de servir ao Senhor, vontade de ajudar o próximo, vontade de amar, vontade de querer ser diferente, de parar de agir de formas erradas, de formas que machucam as pessoas. Mas isso não é um passe de mágica, mas tem que ter humildade, mas tem que tirar a vergonha e pedir a Jesus, Jesus, me dá da água da salvação eterna. Essa é a notícia maravilhosa. Jesus, ele veio através dessa mensagem para te dizer, para mim e para você, que ele tem a água. Glória a Deus, ele tem a água que vai fazer de nós não termos a sede da vida eterna, mas sim não teremos a sede que existe depois da morte. Essa sede depois da morte é lá no lugar de tormento.
É lá no inferno, é lá no lugar aonde Satanás está. E às vezes, preste atenção, você e eu não percebemos, mas ele quer nos levar para lá. É por isso que ele quer fazer nossa vida, nós seguimos nossos desejos, nossas direções, nossos pensamentos e esquecemos de que Deus tem um plano para mim e para você. Mas quando você decide pedir a Jesus desta água, você começa a enxergar o plano de Deus para a sua vida. Eu começo a enxergar o plano de Deus para a minha vida. E aí nós começamos a transformarmos, a viver de uma forma diferente, a qual agrada o Senhor. E sabe qual é a notícia boa? Você nunca mais terá sede. Por quê? Porque lá é o lugar que viveremos eternamente, junto de Jesus. Peça a Jesus essa água, minha irmã. Peça a Jesus essa água, meu irmão. Não aceita viver de sede eterna, não. Porque Jesus está te dando essa água. Para que quando você partir, dentro de você jorre uma fonte de vida eterna. E aí você viverá na paz, na graça de Cristo, para sempre. Recebe essa água em nome de Jesus.